Hoje, como prometemos a vocês, estamos com o nosso primeiro episódio de uma série de episódios sobre dúvidas que vocês têm a respeito da dermatologia. Eu estou com a doutora Raíssa Evangelista, a minha médica maravilhosa e super competente, que vai tirar todas essas dúvidas que nós, leigos, temos. Oi, doutora Raíssa! Olá, gente, tudo bom? Tudo ótimo! Muito feliz Queridíssima em estar aqui com você. Hoje, nosso primeiro episódio é sobre melasma, que inclusive eu tenho muito, e ela que está me ajudando a tratar esse melasma. Uma dificuldade imensa e todo mundo, muita gente tem, todo mundo não, mas muita gente, né? Muitos brasileiros, né? Inclusive eu já li uma vez que a gente, por conta da miscigenação de raças, é muito comum existir melasma no Brasil. Isso realmente existe? É um dos países mais predominantes de melasma, a gente. Ah, E as mulheres, a gente sabe sabidamente que tem muito mais pretensão a desenvolver o melasma do que os homens. do que os homens. Até Apesar isso, né? que Nossa, pode acontecer nos homens, mas a gente sabe que as mulheres têm muito mais tendência. entendi. Então, vocês me mandaram perguntas essa semana, que eu abri a caixinha. Eu coloquei tudo aqui no meu celular e vou começar perguntando para a doutora Raíssa. A gente fez um resumo, né, com as principais, porque o assunto é super extenso, Todo mundo tem muita dúvida. para a gente tentar abranger todas as dúvidas e esclarecer tudo. E a doutora Raíssa vai falar de uma forma mais leiga, Vou para que a gente consiga entender. traduzir, né, porque são muitos detalhezinhos, mas a gente vai tentar traduzir tudo para tentar passar da maneira mais clara e objetiva para todo mundo. Que ótimo. Então vamos lá. A primeira pergunta é: o que é melasma? Então, né, que é uma das queixas mais frequentes no nosso consultório, o melasma. O que é que trata, o que é que a gente vamos tentar assim deixar de uma maneira bem leiga. O melasma é um pigmento que existe na nossa pele, que deveria estar na camada superficial. E aí, por alguns motivos, esse pigmento ele cai na camada mais profunda. E aí ele atua como se fosse um pigmento de tatuagem. Por isso a dificuldade do tratamento, porque uma vez nessa camada mais profunda, o organismo tenta eliminar aquele pigmento que não deveria estar ali Eu tento expulsar. e expulsar, só que aí ele não consegue. E aí formam bolsinhas com pigmentos. E aí essas bolsinhas ficam eternamente nessa camada. Quando a gente tem um melasma muito inicial, esse pigmento fica mais superficial, mas ainda nessa camada profunda. Então, quanto mais antigo, mais profundo ele vai ficando e mais difícil de tratar. Então a gente vê aquela mancha aqui em cima, mas na verdade ela está por dentro Ela da está pele. por dentro. A gente tem Não sabia. 3 camadas na pele. A camada superficial, a média e a profunda. Então, esse melasma está nessa segunda camada. E aí, quanto mais profundo, mais difícil. E aí, como é uma tatuagem, né, vamos dizer assim, a gente sabe que é muito difícil de eliminar ele 100% dos casos. Então a gente já entra na segunda pergunta, que é: existe cura para o melasma? E a terceira pergunta: por que o melasma volta? Então, como ele fica esse pigmento nessa camada, né, mais profunda da pele, com essas bolsinhas, que são os melanossomos, acaba que a gente não consegue destruir todo esse pigmento como um todo, porque ela está numa camada mais profunda. Então, do mesmo jeito que a gente tem dificuldade de remover uma tatuagem, a gente tem dificuldade do melasma. E ainda a dificuldade maior é porque existem tantos fatores externos quanto os internos que estimulam esses pigmentos. Hormônios. Então vem a questão sol. hormonal, principalmente, por isso que nós mulheres temos mais. Então, a gente tem mais estrogênio, que estimula mais a pigmentação. O uso de anticoncepcional com hormônio também piora muito, então muitas vezes a gente tenta tirar. Ou não? O de hormônio tem menos, mas ainda assim estimula. Então, qualquer efeito hormonal, anticoncepcional, a gente pede ou pelo menos orienta a paciente. Olha, esse pode ser um fator que pode estar piorando. Na gestação, a gente tem um boom de hormônios, né, para manter o baby, e aí piora muito mais. Então, a gente tem vários fatores internos, né? Descobriram recentemente, é uma coisa mais recente, que a gente também tem uma estimulação através de vasos. Então, aquelas pessoas que têm uma tendência a ter uma pele mais vermelha, aqueles vasinhos estimulam mais a pigmentação. Então, muitas vezes a gente tem que tratar também esse componente vascular. E aí, a dificuldade de tratar e de cura é justamente por isso. Porque além desses internos, a gente tem o sol,
sempre. O Brasil, a gente está com exposição altíssima de raios ultravioletas. A gente tem a luz visível muito comum no nosso dia a dia, celular, computador, que é uma coisa que está na nossa diária e a gente não consegue tirar. Além do calor propriamente dito, então, pacientes que lidam muito com aquele aquecimento na pele. Então, existem tantos fatores que a gente não consegue eliminar todos para dizer assim, vamos curá-lo. Então não tem cura para o melasma. Até hoje, não. E ele volta por isso também, porque você falou que ele está na camada mais profunda. A gente não consegue eliminar todo o pigmento, porque você pode controlar, né? Controlar. Se a gente conseguisse eliminar por completo, a gente talvez conseguisse a cura. O problema é que os resíduos que ficam, eles conseguem ser estimulados e voltam àquela pigmentação. Então, eu acho que eu sou prova viva disso. O mais importante do melasma não é só o tratamento, é a disciplina a longo prazo. Porque se a gente consegue controlar e manter, seria ótimo, mas muitos pacientes conseguem um grau bom de resolução, aí abandonam o tratamento. Ou tem uma exposição que estão curados, né? Aí tem uma exposição maior, a gente vê muito no verão, a exposição maior. No inverno, meu melasma fica mais controlado. No verão, ele acende, né? Pois é. Parece até que, né, que eu tô com outra mancha, mas é a mesma que já tá mais forte. E aí tem essa influência externa. Então, a gente sempre tenta acompanhar o paciente a longo prazo, porque a gente fica buscando estratégias para, no verão, por exemplo, intensificar de alguma maneira para evitar que essa exposição maior do sol estimule mais o melasma. Agora nós vamos para a quarta pergunta. Melasma pode aparecer em outras áreas do corpo, além do rosto, doutora? Então, gente, o rosto, infelizmente, é a área que mais acomete o melasma. Então, é a área mais acometida pelo melasma. Infelizmente, porque é nosso cartão de visita, né? Onde está mais exposto também. É onde tem mais exposição. Mas a gente vê, sim, pacientes que são acometidos, principalmente nos membros. Então, as áreas mais comuns, rosto e membros. Meu Deus, eu não sabia. E é chato de tratar. Porque a pele do membro é extremamente delicada. Não é uma pele com tanta glândula sebácea quanto a do rosto. O fato da gente ter glândula sebácea no rosto facilita a cicatrização. Então a gente pode ser mais agressivo nos tratamentos. Fazer um laser, fazer um peeling mais profundo. A gente vai falar já disso aí. E já no braço, não tem como. Então assim, é uma pele mais difícil de ser tratada. Nossa, espero que isso aí não aconteça comigo, hein? Vamos agora para a quinta pergunta. Por que aumenta na gravidez o melasma e o que pode ser feito para prevenir? Então, como a gente viu, a gente tem fatores tanto internos quanto externos. Então, na gestação, a gente tem um boom hormonal para manter o bebê. E esse boom hormonal, ele estimula tanto a parte vascular quanto a parte de pigmentação. Então, a gente tem, por natureza, esse estímulo pigmentar que a gente percebe, por exemplo, no mamilo, para o mamilo ficar mais resistente na amamentação. A gente percebe a linha nígrica e a gente percebe aquela linhazinha do abdômen. Eu tive, aquilo, eu não sei se você teve. É muito hormônio, né? É muito hormônio e demora. Eu não sei se você teve. Você teve em alguma? Eu tive. Olha que eu sou branquinha, tive né? Pouquinho. O meu demorou muito a sair, né? Então, assim, a gente percebe, muitas pacientes reclamam do escurecimento de axila, de virilha, e isso é um estímulo hormonal. Então, tudo que tem pigmento, ele vai ficar mais pigmentado, que é como se fosse o corpo se preparando para esse bebê, né? Então isso faz também com que os hormônios aflorem o melasma. Então tem muita gente que não tem e passa a ter, porque também tem esse estímulo vascular e tem essa inflamação nessa camada da pele, e tem as pacientes que estavam controladas e pioram muito. E, infelizmente, como eu disse, a minha linha, né, escurinha aqui da barriga, demorou muito a sair depois da gestação de Isa. Isso também faz com que esses hormônios permaneçam no puerpério. Então, tem muita gente que na gravidez não manchou e depois mancha. Então, a gente está sempre muito vulnerável, a gente mulher, está sempre muito vulnerável a desenvolver o melasma. É engraçado. Como eu tenho 2 filhos, eu até posso falar. Na minha primeira gravidez, eu não manchei tanto. Já na segunda, eu manchei demais. Eu não tinha esse melasma que eu tenho aqui, porque eu tô com maquiagem, mas esse melasma que eu tenho aqui, ele veio agora na segunda gravidez. Muito embora já dava
indícios que eu teria o melasma, mas era uma manchinha tão clarinha, e na gravidez ficou super escura. E é uma coisa que eu quero te perguntar na hora que a gente for fazer as perguntas sobre o tratamento, se existe, né, algum tratamento na gravidez. Tem como? Você chegou a fazer algum tratamento para evitar? Ou Não, porque na verdade eu não sabia que eu ia engravidar. Foi de forma bem natural, então eu não fiz nada para prevenir. Existe alguma prevenção, doutora? Porque assim, não tem nada confirmado, mas o que eu percebo na minha prática é assim, as pacientes que têm um cuidado já prévio com o uso de protetor solar com cor, que já fazem esse tratamento já de prevenção, quando desejam engravidar e durante a gravidez, eu percebo que elas têm uma tendência menor a desenvolver, entendeu? Mas não é nada comprovado. Então, o ideal é que a gente tenha esse preparo e essa conscientização. O uso do protetor solar já é uma arma muito importante. Protetor eu já uso há muitos anos, mas eu não fiz nenhum tratamento de laser, de ácidos antes de engravidar. Então, juntou o que eu já tinha com a gravidez. E com o estilo de vida, né? Quem sabe, né, quando tiver o terceiro, a gente já faz esse tratamento e eu não vou manchar nada. E o estilo de vida também contribui muito, né? Porque levo bronca aqui todo dia. Vamos lá. Agora a sexta e a sétima pergunta, que eu acho que é uma das coisas que a gente mais tem dúvida. Quais os melhores e mais modernos tratamentos para melasma? E a sétima, quais são os pilares de tratamento? Existe só um tratamento ou vários tipos de tratamento? Então vamos lá, essa pergunta é bem complexa porque ela é muito densa, né? A gente tem muito o que falar de tratamento. A base de todo e qualquer tratamento de melasma é protetor solar. Então, o primeiro é o protetor solar. Aí vem as nuances de quais protetores, certo? Porque a gente pede fator de proteção alto, Brasil, principalmente Brasil, acima de 50, se possível 70, 80, 90. Quanto mais de protetor, melhor. E existem protetores já voltados para o tratamento do melasma. Sim. Porque eles têm substâncias dentro deles que já fazem uma espécie de clareamento. Então tem protetor que tem vitamina C, tem protetor que tem vitamina E, tem protetor que tem niacinamida. E o detalhe que é super importante hoje é o uso do protetor solar com filtros físicos, que é o quê? A maioria deles com cor. Então a cor, eu já sabia disso que você já tinha me contado, mas a cor, ela aumenta então o potencial de proteção do protetor. Então quem tem melasma, protetor de fator altíssimo e com cor. Com cor. Por quê? Porque ele também protege a gente da luz visível, que é aquela luz, é a luz visível, gente? De computador, luz de celular. Essa luz que a gente está sempre bombardeado e que também pigmenta. Então, por exemplo, tem profissionais médicos ou enfermeiros que estão sempre no bloco cirúrgico. Doutora, eu não pego o sol, mas aquela luz do foco, que é bem branca, aquilo ali pigmenta muito e eles estão direto. Então, o filtro com pigmento, ele aumenta muito essa proteção. E uma pergunta que muita gente faz em congresso e até aqui no consultório, se eu usar um sem cor e uma base por cima, funciona? Também, porque a base ela é rica em filtro físico. O físico é o que dá aquela coloração da base. Certo. Aquela base que é a cor da pele da gente e as tonalidades. Então, se eu colocar, como eu faço, um protetor com cor e uma base por cima, melhor ainda? Melhor ainda. Então eu fazia certo e nem sabia. Certo? Então, já que vai se maquiar, então... E tem pacientes que, por exemplo, são muito brancas. A gente tem uma dificuldade de tonalidade, de encontrar protetor com cor para essas pacientes. Então, a gente pede para ela reforçar o protetor sem cor e encontrar uma base que, nessa parte de cosmético, a gente consegue uma variabilidade maior. Uma coisa que eu já fiz muito, por exemplo, se eu quiser ir para jogar um beach tênis de manhã, certo? Então eu não vou colocar maquiagem, mas eu preciso estar com minha pele muito bem protegida. Então eu coloco o meu protetor. Se eu não tiver nenhum protetor com cor e eu não quero ficar com o meu melasma também muito aparente, eu uso muito BB Cream ou CC Cream, que também tem uma certa proteção, mas não é uma proteção tão alta quanto o protetor. Mas ele tem o físico. Então eu coloco o protetor por baixo e depois o BB Cream ou CC Cream. E o certo é esconder o melasma. Não é só por estético, porque quanto mais escondido mais protegido ele tá. De sol, de luz. De tudo. É a gente que passa o dia inteiro com o celular, né? Então tem que esconder mesmo. Então o protetor solar é o primeiro ponto.
né? E aí a gente tem inúmeros tratamentos, vamos dizer assim, de skincare, que a gente vai envolver ácidos. Tem o ácido azelaico, tem o ácido glicólico, tem o retinóico, tem a hidroquinona, que muita gente tem medo de usar a hidroquinona. Tem que usar com um médico bem... Mas ela continua sendo o principal agente clareador que a gente tem hoje aqui a nível Brasil e a nível mundial. A questão é o cuidado com a concentração, porque a gente vê profissional usando concentrações altíssimas e ela pode dar efeitos colaterais Efeito até rebote de também. piorar. O melasma, ela pigmenta muito. Já aconteceu comigo. E concentração e a quantidade de uso ao longo da semana. Então a gente não pode ir com muita sede ao pote com relação ao melasma, porque a gente não pode irritar. O melasma a gente tem que tratar ele bem de uma maneira suave, porque qualquer irritação ele pigmenta mais. Então, protetor solar até agora e os ácidos. Os ácidos que a gente vai adequar de acordo com a pele. Então, grávida pode usar alguns. A gente, por exemplo, no diálise, a gente faz uma mescla muito grande, porque ela se expõe muito ao sol. A gente usa hidroquinona, mas em pontos específicos. A gente usa vitamina C, que ela vai atuar como antioxidante. Todos os dias. E a gente vai tentando com ácido tranexâmico, então a gente vai fazendo uma mescla. E o importante é isso, porque a gente vai pegando o melasma de todos os ladinhos dele. E uma coisa que é cada vez mais consolidada é o uso de medicações orais. Ai, melhorou muito no melasma. Que muita gente não conhece, né? Pois é. E eu acho que você não usava, não era? Eu já tinha usado uma vez, aí tinha parado, desde a gravidez de Frederico, e aí eu voltei de uns meses pra cá, né? E aí tá sendo muito importante, é um pilar muito importante nesse nosso tratamento. E aí a gente pode ajustar a dose, por exemplo, a gente diminui no inverno, aumenta no verão. Vou ter um dia de exposição maior ao sol, aumenta um pouquinho a dose. E a gente vai mesclando isso tudo. Então a gente tem essa rotina de skincare, vamos dizer assim, que são o protetor, os ácidos e outras medicações como vitamina C, os antioxidantes, o próprio resveratrol, que é o da uva. Então a gente tem essa rotina. Tem os tratamentos orais e tem os tratamentos que a gente faz a nível de consultório, que são os mais intervencionistas, vamos dizer assim. Que no caso que é o quarto pilar. Isso. Que aí seria o quê? Os lasers? Laser, que hoje com certeza é uma das tecnologias que mais nos ajudam. Porque eu amo o acroma que a gente é como se fosse a remoção da tatuagem, né? O acroma ele faz essa remoção desse pigmento mais profundo. E o importante é a gente ir evoluindo em energia. No início a gente começa com pouca e depois ela vai evoluindo. Até a pele, o que sua pele aguenta. Aguenta, né? Porque a gente não pode irritar, né? Então a gente vai indo de acordo com a evolução da pele. O laser, então, eu acho que é um dos mais importantes, que eu acho que veio para nos ajudar muito. E vem também toda essa parte de microagulhamento, que ajuda bastante, tanto o MMP quanto o microagulhamento, associado a drug delivery, que a gente faz sempre. O que é drug delivery, gente? Na hora que ela microagulha, ficam todos os furinhos no rosto, ela coloca medicamentos, coloca ácidos, enfim. Cada doutora vai ter, né? Isso. Vai escolher o que é mais necessário para cada pele. E como tá tudo abertinho lá, a penetração é muito boa, né? A gente aproveita para entregar na pele aquelas substâncias clareadoras. Então a gente tem MMP, tem o laser, tem o drug delivery, o próprio ácido com o peeling a gente faz também. Então, assim, existem inúmeros tratamentos e que a gente pode ir adequando de acordo com o paciente. E agora vamos para a 8ª pergunta. O que indica para quem pratica atividade física exposta ao sol, além do protetor solar? Então, né, exemplo, que ama sol. Então eu fico pensando, às vezes ela vai para Bananeiras, ai, não pegou sol, pegou sol. Eu vou para casa de campo e ela faz, ai, que ótimo, Elisa, eu vou colocar um ácido em você mais forte, porque você não vai pegar sol. Eu disse, quem disse que eu não vou pegar sol? Vou jogar beach tênis, vou jogar golfe e vou andar a cavalo com os meninos. Ela inventa qualquer coisa ao sol do meio-dia. Exatamente. Aqui minhas manchinhas não mentem. Então, assim, gente, quem tem a experiência de praticam muita atividade física exposta ao sol, tem como a gente tratar e tem como a gente controlar. Só que a gente tem que estar bem ciente de que a gente vai ter uma demora nessa resposta, né? E quanto mais exposição, pior. Então, Elisa, eu faço tudo que a gente tem direito. Então, a gente faz muito skincare,
a gente faz laser. Então, nesses pacientes, a gente tenta abreviar esse intervalo do laser para a gente não estimular a pigmentação do melasma quando ela vai. Então, por exemplo, no verão, a gente conseguiu segurar um pouquinho. A gente esperava que fosse piorar e não piorou. E eu espero que agora, nessa época de inverno, a gente consiga dar uma controlada boa Para no próximo verão a gente chegar bem menos. E quando ele pigmentar, ele chegar num nível menor do que hoje. Então, a gente faz muito protetor solar. Eu sempre estou mesclando as substâncias do componente oral, porque existem várias substâncias, né? O polipódium hoje é um nome bem técnico, mas é hoje o antioxidante mais potente que a gente tem. Mas tem a luteína, tem o resveratrol, tem a própria vitamina C, tem o piquenogenol, que é uma substância que é encontrada no Flebon, que muita gente usa para a questão de varizes, né? Essa parte de vasos, e que mostrou-se ser muito bom nessa despigmentação. E assim, a gente vai tentando mesclar. O importante é pegar todos os desencadeantes do melasma. Então, hoje ela não tem tanto componente vascular, mas assim que a gente identificar, a gente já joga uma luz intensa. Eu não tenho, né, veinha no rosto. Então, a gente vai sempre acompanhando. O importante é manter o tratamento e sempre estar com todos esses recursos. Perfeito. E agora a gente vai finalizar. Já está finalizando. Tem tanta pergunta boa aqui, mas vamos lá. Vamos para os mitos e verdades sobre tratamentos caseiros para melasma. Pasta d'água, gelo, minâncora e leite de rosas. Eles tratam o melasma? E a outra pergunta que eu acho que você já respondeu inclusive, se é verdade que a luz do celular e computador aumentam o melasma. Então vamos ficar lá na 9ª pergunta. Então, gente, pasta d'água não vai tratar melasma. O gelo também não. Mas essas duas especificamente, elas vão dar uma acalmada na pele. Então, por exemplo, eu me expus a um calor muito intenso. O calor vai piorar o melasma. Então, você dá uma resfriada na pele. Uma aguinha gelada, um gelo. Isso. Até a água termal, né? Quando está geladinha. Então, isso pode nos ajudar a evitar uma explosão do melasma, mas tratamento em si não é. Então, o calor, lembrando, o calor também, ele pigmenta. Então, eu já tive uma paciente que ela fazia cookies, sabe? Sim, cozinhava. Cozinhava, então ela sempre estava ali no forno. E aquele vapor piora muito o melasma. Então, a gente sempre recomendou manter a pele protegida e resfriar depois. Essas outras substâncias não tem nenhuma comprovação, então a gente realmente prefere não usar. E atenção, porque muita gente, eu já vi paciente tratando melasma com limão, e na verdade o limão vai pigmentar. E essas receitinhas caseiras, normalmente a gente não indica. Por quê? Ai, Raíssa, você é contra essas coisas naturais, homeopáticas? Não, na verdade eu sou muito a favor desse tratamento mais holístico. Mas a gente tem que entender que existem plantas que tudo na medicina é a dose, né? A dose pode tratar e a dose pode ser o veneno. Então a gente tem muito produto que é derivado de plantas, mas a gente consegue extrair da planta o bom. E a gente muitas vezes, quando usa o produto natural, vamos dizer assim, a planta natural, a gente pode ter um componente ali que vai piorar. Quando for exposto ao sol. Quando for exposto, então tem substâncias. Às vezes uma pessoa pode até tratar em casa e não é exposta ao sol, tive uma melhora, mas na hora que ela se expõe, piora a situação. Isso, aí tem substâncias nas plantas que podem ter esse efeito, então a gente evita usar aquelas substâncias, aquelas receitinhas caseiras, que muita gente usa, entendi. Né? Então, no final das contas, o que importa mesmo é o protetor solar, o protetor oral, que eu sou prova viva de como melhorou minha pele. Usar a vitamina C todos os dias. A vitamina C é super importante. Super importante. A vitamina C é tópica mesmo, né? Isso. Eu coloco umas gotinhas no meu rosto. E tem também no seu oral. No meu oral também tem vitamina C. O que mais? O laser que a gente faz semanalmente. Isso. E às vezes a vantagem do laser... O acroma, gente, é maravilhoso. Qual é a vantagem do laser? O pós, porque na nossa rotina, né, frenética, a gente sempre quer estar bem. Então, hoje, cada dia mais, a gente evita aqueles procedimentos que pedem que o paciente fique com o rosto muito vermelho, que descama. Então, a dificuldade da gente instituir alguns tratamentos é essa questão do paciente estar sempre tendo que estar bem.
Então o laser ele tem essa vantagem, porque a gente faz aquela remoção, estimula o clareamento, mas o pós é maravilhoso. Já, por exemplo, um microagulhamento, um peeling, ele tem um pós. O microagulhamento fica o rosto bem vermelho, vai fazer uma casquinha, vai cair, vai descamar. Então ele vai mostrar ao mundo, né, vamos dizer assim, que o paciente está fazendo algo. E hoje todo mundo quer fazer sem mostrar, né? Verdade. E também, além de tudo isso, eu coloco ácido no meu rosto, dia sim, dia não, um ácido que ela manipulou para mim, né? E eu coloco no rosto todo e principalmente nas partes que eu tenho mais melasma. Isso. Então, gente, vamos lá. Vamos usar o que a medicina tem de mais moderno pra gente, que são nossos aliados. A gente tem uma doutora maravilhosa para indicar tudo, então não vamos usar coisa de casa, receita caseira, que pode até piorar e causar uma irritação horrível na sua pele, né? Ai, gente, eu adorei. Esse é só o primeiro episódio de muitos que vamos gravar. Hoje é sobre melasma. O próximo, eu quero que vocês mandem aqui no meu Instagram. Uma ótima ideia. Né? O que é que vocês querem saber? Vocês querem falar sobre o quê? Flacidez? Sobre injetáveis, botox, preenchimento? Bioestimulador, que também, né, é uma coisa bem moderna. Tratamentos corporais, lasers, semi-slim, o que mais? Acne, né? Acne, que é algo que também assola, né, muita gente. E assim... Cabelo. Nossa, Doutora Raíssa, ela é especialista em cabelo. Então, quem não teve, né, uma queda de cabelo? Quem não teve? Ai, meu Deus, até hoje estou me recuperando das minhas gestações. E assim, gente, o recado que eu queria dar de melasma é uma manchinha, né? Não é uma doença, vamos dizer assim, mas impacta muito na vida do paciente. Eu já fiquei muito triste com a minha pele. É muito chato. Então, assim, muita gente desvaloriza, vamos dizer assim, mas é algo que realmente impacta muito no dia a dia dessa mulher que tem esse melasma, porque ela vai viver querendo se esconder, né? Por trás de tudo. E é uma coisa que mexe muito com a autoestima, porque assim, quando tá lidando no dia a dia com, por exemplo, com o próprio marido, que não vê a gente, né, sempre toda hora maquiada, arrumada, isso mexe muito com a autoestima da mulher. E eu acho que a autoestima hoje é algo que, assim, não é fútil, sabe? Porque se a gente tá bem, a gente transmite muita energia boa. Então, a gente está bem como a gente mulher, que é o pilar da família. Eu considero a mulher o pilar da família. A gente tem que estar bem para trabalhar, para estar bem no nosso casamento, para nossos filhos, para nossas amigas. E nesse momento de pandemia, a gente tem que transmitir coisas boas. Só que a gente só vai transmitir coisas boas se a gente tá bem. Se dentro da gente, né? Eu concordo 100%. E eu passei, senti na pele tudo isso que você está falando. Quando no início as manchas começaram a aparecer e eu não sabia o que fazer. Quanto mais protetor solar eu colocava, quanto mais hidroquinona eu colocava, mais o efeito vinha depois, o efeito rebote. Que também existe. E hoje a gente conseguiu controlar mais. Tá mais assim, a longo prazo. A gente vai conseguir controlar a longo prazo e vai clareando. Como ela se expõe muito, a gente vai ter um resultado que não é tão rápido, mas o importante é manter e ir controlando até que a gente consiga chegar num nível ótimo. Pois é. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!